E aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Edi, professor de Matemática e Física, e eu estou aqui agora para a gente continuar nossa aula sobre os conceitos iniciais de triângulo, beleza? Vamos lá para a aula. Bom, pontos notáveis no triângulo. Vamos lá, gente, eu vou ter 4 aí que a gente vai conversar agora, então presta bem atenção para você aprender bem isso aí. E agora você vai ter que decorar mesmo, não vai ter jeito, não vai ter escapatória não, beleza? Então vai ter que decorar, vamos lá. As 3 medianas de um triângulo. Primeiro, o que é mediana? Vamos entender o que é mediana primeiro. Mediana, quando você tem um triângulo, você vai sair de um dos vértices. Vou sair desse vértice aqui. Ó. Esse vértice é o vértice A. Esse aqui é o B. E esse aqui é o C. Quando você sai aqui da mediana, a mediana ela vai dividir em dois lados iguais. Então, por exemplo, se aqui tudo era 10, dois pedaços iguais. Aqui vai ser 5 e aqui vai ser 5. Vai ser dois segmentos de retas iguais. Ó, inclusive, não é obrigação e, na verdade, é exceção quando esse ângulo for igual a esse, viu, gente? Muita gente tem a mania de achar que é mediana, que divide em dois lados iguais e acha que os dois ângulos ali vão ficar sendo iguais. Isso é exceção, a regra é que não seja. A exceção a gente vai ver quando isso vai ser verdadeiro, beleza? Então, a mediana. Então, você já aprendeu o que é mediana. A mediana tem que sair de um vértice e tem que chegar no lado oposto, deixando dois pedaços iguais. Divide ao meio o lado oposto. Isso que é mediana. A mediana, os encontros de todas as medianas, está vendo esse triângulo aqui que a gente tem agora? Esse triângulo aqui, ó, que a gente tem aqui agora, que já estava desenhado, isso aqui é a mediana, então saiu do vértice, chegou aqui e dividiu esse lado em dois iguais. Saiu do vértice, chegou aqui, dividiu em dois lados iguais. Saiu do vértice, chegou aqui, dois lados iguais. Dois lados não, né? Dois pedaços iguais. Dois segmentos de reta iguais. Beleza. As medianas de um triângulo se encontram no mesmo ponto. Todas elas vão se encontrar num ponto só aqui, ó. E esse ponto é chamado de baricentro. Beleza? E aí o seguinte, tem uma coisa mais interessante ainda do que isso tudo. Ó, ele fala interceptos no mesmo ponto, que divide cada mediana em duas partes iguais, que a parte que contém o vértice é o dobro da outra. Vamos entender isso. Quer dizer o seguinte, tá vendo essa AM aqui? Deixa eu botar o ponteiro aqui para você ver. Tá vendo essa mediana A até M? Ela tem uma partezinha dela que vai do A até o G e do G até o M1. Certo? Então, essa mediana toda, isso aqui tudo, vai do A até o G e do G até o M1. Tudo a mediana é tudo. Só que na hora que você traçou as outras medianas, ela se encontrou nesse ponto com as outras aqui. E aí o enunciado está te mostrando o seguinte, que esse pedacinho aqui você chama de x, esse aqui de cima vai ser o dobro dele, 2x. Então quer dizer o seguinte, se aqui embaixo fosse 8, essa parte aqui de cima, essa parte aqui seria 16 e essa parte aqui seria 8. Tá claro isso? Beleza? Vou mostrar de novo. Ó. Essa parte aqui seria 16, tudo isso aqui. E essa parte aqui, daqui até aqui, seria 8. Tá certo? Então, a mediana ela tem essa capacidade de dividir aqui em x e ali em 2x. É a mesma coisa para as outras. Esse pedacinho aqui, ó, até o lado, é y. E o que chega no vértice é o dobro, 2y. Essa outra aqui é a mesma coisa. Ó. Esse pedacinho aqui vai ser um outro valor, vai ser z. E o resto, até o vértice, vai ser 2 vezes o z. Então, é sempre z 2z, x 2x, y 2y. Nós vamos precisar disso, ok? Beleza, gente? Isso aí a gente vai usar demais, tá bom? Isso aí é uma questão específica. Depois, no final da aula, a gente vai resolver uma questão disso para você ver como é que faz a aplicação disso. Beleza? Vamos lá. As bissetrizes internas de um triângulo. O que é bissetriz interna? Bissetriz, você já aprendeu que bissetriz é o que divide o ângulo em dois ângulos de mesmo valor. Então, por exemplo, se eu tenho um triângulo ABC, a bissetriz interna aqui vai dividir agora em dois ângulos iguais. Por exemplo, aqui alfa e aqui alfa. Não tem a obrigação de dividir esse pedacinho aqui, ó,
igual a esse pedacinho aqui. Os pedacinhos podem ser diferentes. Na verdade, quando eles forem iguais, isso vai ser uma exceção. A regra é que eles não sejam, tá certo? Então, fique atento a isso. Então, bissetriz divide os dois ângulos iguais. Gente, presta atenção que aqui vai ter um monte de conceito. É questão conceitual, presta bem atenção. Então, eu fiz aqui as bissetrizes, nesse triângulo que a gente está tendo aqui agora. Esse triângulo que a gente tem aqui agora, eu fiz as bissetrizes. Essa é a bissetriz do ângulo A, essa é a bissetriz do ângulo B, essa é a bissetriz do ângulo C. Beleza. Vamos lá, o que eu tenho que saber das bissetrizes? Primeiro, vamos lá. As bissetrizes, elas de novo, olha lá, elas de novo vão se encontrar no mesmo ponto. Então, essa bissetriz e essa bissetriz se encontraram no mesmo ponto. E esse ponto é chamado de incentro. Então, onde as bissetrizes se encontram é chamado de incentro. Outra coisa fundamental, lê aqui embaixo, ó. O incentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo. O que é isso, Edi? Vamos lá, vamos ver que a gente vai entender agora. Se você pegasse e fizesse aqui, ó, gente, eu não vou conseguir fazer uma coisa muito boa não, viu? Aceito, tá? Até que não ficou tão ruim, não. Você fizesse uma circunferência, certo? Que fosse tangente aqui, interior aqui, aos lados do triângulo, essa circunferência está inscrita, ela está dentro do triângulo, desse jeito que a gente mostrou, tocando os lados aqui. O centro dessa circunferência seria o incentro. O incentro é o centro da circunferência que está inscrita, ou seja, dentro do triângulo ali, tangenciando os lados. Então, o incentro é o encontro das... O incentro vai ser o centro da circunferência inscrita no triângulo. Olha que interessante isso. Consequência disso, olha que consequência. Se isso aqui é o centro e eu vou até aqui a circunferência, isso aqui é o raio. Se isso aqui é o centro, isso aqui é o raio, também foi até ali na borda da circunferência. Então, todos esses aqui são os raios. Gente, isso aqui é a distância do ponto até o lado do triângulo. Então, o incentro, olha que interessante aqui, intercepta no mesmo ponto, que está a igual distância dos lados do triângulo. O incentro ele está à mesma distância de todos os lados do triângulo. Olha que interessante isso. Beleza? Então, beleza, aprendeu o incentro. O que você tem que saber de incentro? É o encontro das bissetrizes, primeiro ponto. Segundo ponto, o incentro é o centro da circunferência. Terceiro ponto, o incentro está à mesma distância de todos os lados do triângulo. Vamos repetir? Anota esses três aí. Na hora que falar incentro, você vai ter que anotar esses três conceitos. Incentro, encontro das bissetrizes internas. Importante isso. Incentro, encontro das bissetrizes internas. Segundo ponto, ele é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Terceiro ponto, ele está à mesma distância de todos os lados do triângulo. Beleza? Esse é o incentro. Gente, isso é só conceito. É só saber o conceito, não tem que fazer conta nenhuma. É só saber os conceitos de incentro. Vamos lá, para o próximo. Mediatrizes. Vamos de novo definir o que é mediatriz. Mediatriz. Eu tenho um triângulo. Beleza? Vou fazer uma mediatriz aqui. A mediatriz, ela vai dividir o lado em dois lados iguais. Beleza? Então, se aqui era 5, aqui vai ser 5. Peraí, Edi. Isso aí é a mediana. Não, espera aí que você vai entender melhor. Calma. Então, eu tenho um triângulo aqui. Beleza? Vou dividir esse lado em dois lados iguais. Aqui é 5. Aqui é 5. A mediatriz vai dividir em dois lados iguais. Espera aí, você já me explicou. Isso é mediana. Bom, a diferença entre mediatriz e mediana é que a mediatriz ela não tem obrigação de passar no vértice, de sair do vértice. Então, a obrigação da mediatriz é formar um ângulo de 90 graus. Só isso, tá? Então, beleza, vamos lá. Vamos o que a gente precisa da mediatriz. Mediatriz, ela vai ter uns conceitos parecidos. Vai lembrar um pouco os conceitos lá do que o que a gente vai fazer agora vai parecer com o slide anterior. Olha só. O encontro das mediatrizes, você já entendeu o que é mediatriz? Olha aqui a mediatriz. Aqui formou 90 graus. E esse lado, esse pedaço é igual a esse pedaço aqui. Beleza. Essa mediatriz
essa mediatriz. Para sua surpresa, acredito que não tem surpresa nenhuma, você já deve estar de novo, vai encontrar no mesmo ponto. Isso sim, encontrou no mesmo ponto. E aí esse ponto é chamado de circuncentro. Então, o ponto aqui é chamado de circuncentro. Enquanto das mediatrizes, é chamado de circuncentro. Primeira coisa que você vai anotar. Beleza? Tipo o slide anterior, você vai ter 3 conceitos aí. Segunda coisa. Beleza. Segunda coisa. Tá aqui, ó. O circuncentro é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. É a segunda coisa que você vai anotar. Mas vamos explicar essa segunda coisa. Vamos lá. Circuncentro, gente. Vou tentar de novo, hein? Vou tentar de novo aqui, fazer um negócio aqui legal. Eita, aqui não deu. Que é o seguinte. O circuncentro é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. E esse circunferência circunscrita é a circunferência que está aqui fora. Ainda bem que eu fui fazendo aos partes, dá para ir apagando, não tem que fazer tudo de novo. Aqui. Eita, quase. É a circunferência que está aqui fora do triângulo. Tá vendo? Essa coisa horrorosa aí, imagina que isso é uma circunferência. Então a circunferência está fora do triângulo aqui. O triângulo que está dentro da circunferência, os 3 vértices do triângulo estão nas bordas da circunferência, beleza? Então o circuncentro é o centro dessa circunferência. Bom, se ele é o centro dessa circunferência, isso aqui é o raio, foi até a borda. Isso aqui foi até a borda da circunferência, é raio. E isso aqui vai até a borda da circunferência, é raio. Consequência disso, o circuncentro, vamos ler aqui, ó, no mesmo ponto está igual à mesma distância dos vértices. O circuncentro está à mesma distância dos vértices. Repara que no incentro, o incentro estava à mesma distância dos lados e até os lados, né? O circuncentro ele vai à mesma distância, ele está à mesma distância dos vértices, beleza? Então, quais são as 3 coisas que eu tenho que saber de circuncentro? Ele é o encontro das mediatrizes, ele é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo, a circunferência está fora do triângulo, beleza? Anota isso aí. E o terceiro ponto, ele está à mesma distância de todos os vértices, beleza? Tranquilo? Ótimo, essa era a nossa parte de circuncentro. Vamos para o próximo. As 3 retas suportes das alturas, então, o triângulo ele tem alturas. O que é altura? A altura ela sai do vértice e vai até o lado oposto, formando o ângulo de 90 graus. Isso é a altura. Né? Não tem muito o que falar, você provavelmente já entende bem a altura, porque desde lá do ensino básico você já sabia que triângulo, a área do triângulo era a base vezes a altura. Então você sempre teve esse conceito de altura. Então beleza, aqui ó, eu tenho essa altura, eu tenho essa altura aqui, eu tenho essa altura aqui. Você já está cansado de saber que esses caras, toda vez, eles se encontram no mesmo ponto. Então, se encontraram os 3 no mesmo ponto. Esse ponto, quando é quando é o encontro das alturas, ele é chamado de ortocentro. Então, o encontro das alturas é chamado de ortocentro. Aqui é um pouco mais tranquilo. Você só tem que saber que o encontro das alturas é o ortocentro. E aí você tem que saber isso aqui, ó. Se o triângulo for acutângulo, o ortocentro está dentro do triângulo. Ele está no interior do triângulo. É o caso que está aqui. Esse caso aqui está dentro do triângulo. Se o triângulo for retângulo, ou seja, tiver um ângulo de 90 graus, o ortocentro, gente, ele vai ser justamente esse vértice aqui. Beleza? E se o triângulo for obtusângulo, vamos fazer as alturas aqui. Essa altura aqui vai ser assim. Essa altura aqui vai ser... Eita, assim não dá não. Essa altura aqui vai ser aqui. Vou ter que fazer o prolongamento aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou prolongar. Essa aqui vai ser a altura. A altura vai ser aqui assim, ó. Deixa eu apagar esse outro daqui de cima, que você já viu que no retângulo é no vértice. E esse outro aqui, eu já fiz em relação a esse lado aqui, já fiz em relação a esse lado aqui. Vou fazer em relação a esse lado aqui, que vai ser também com prolongamento. Tá vendo? Ó, a altura nem sempre vai no lado, não, às vezes é no prolongamento. E aí aqui vai estar a outra formando 90 graus. Então, não se encontrar essa altura, essa. Então, eu vou prolongar. Vou prolongar aqui as alturas. E aí, vou prolongar aqui
Opa, esse aqui é o ortocentro. Então, o ortocentro está fora. Então, quando o triângulo é ocutângulo, o ortocentro está dentro. Quando o triângulo é retângulo, o ortocentro é esse vértice aqui, é o vértice do ângulo de 90 graus. E quando ele for obtusângulo, vai ser externo ao triângulo. O ortocentro pode estar fora do triângulo, beleza? Ótimo. Vamos agora fazer alguns exercícios disso. Vamos lá. Primeiro, classifique em verdadeiro ou falso. O incentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Perfeita definição de incentro. O incentro é o encontro das bissetrizes internas e ele é o centro da circunferência inscrita no triângulo. O que mais que eu tenho que saber do incentro? O incentro ele está à mesma distância de todos os lados. Beleza? B. O circuncentro, se você quiser pausar e tentar fazer, é bom, viu? É interessante que aí a gente vai conversando aqui depois. É bom que você teste um pouquinho os seus conhecimentos. Beleza? É interessante que você vá pausando as aulas a cada slide, fazendo suas anotações, tentando decorar um pouquinho a matéria. Beleza? Ótimo. Beleza, gente. Vamos lá. Circuncentro é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. O que eu tenho que saber do circuncentro? É o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Ele é o encontro das mediatrizes e ele está à mesma distância de todos os vértices do triângulo, beleza? O incentro é interno ao triângulo verdadeiro. As bissetrizes internas, elas vão estar ali, todas dentro do triângulo, as bissetrizes internas. O baricentro é interno ao triângulo, com certeza. O baricentro é interno ao triângulo. O ortocentro é interno ao triângulo? Falso. A gente viu que quando o triângulo é obtusângulo, o ortocentro ele está fora do triângulo. Só lembrando aqui o baricentro. O que é o baricentro? É o encontro das medianas. Encontro das medianas. O que é a mediana? Sai do vértice e divide o lado em dois segmentos iguais, de tamanhos iguais. O circuncentro é interno ao triângulo. Gente, nem sempre o circuncentro vai ser interno ao triângulo. Beleza? É bom que você saiba isso. O baricentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo? Claro que não. O centro da circunferência inscrita ao triângulo é o incentro. Beleza? Ótimo. Vamos lá. Bom, esse exercício aí é o exercício que eu falei com você sobre baricentro, tá? É um exercíciozinho que você vai usar aquela outra propriedade. Você tem que saber de baricentro, né? Aquela outra propriedade. As duas são que o baricentro é o encontro das medianas. A segunda propriedade é que o que sai do vértice, a mediana que sai do vértice, o pedaço da mediana que sai do vértice até o baricentro, ele é o dobro do que está indo até o lado. Vamos lá? Vamos pegar o pointer aqui e vamos dar uma olhada aqui, ó. O que vai do vértice até o baricentro, isso aqui, é o dobro do que vai do baricentro até o lado. Então, o 14, ele é o dobro de x. Vamos anotar isso? O 14 é o dobro, ou seja, é 2x. É o dobro, é 2 vezes o x. Então, o x vai ser 14 dividido por 2, o x vai ser 7. Ótimo. Vamos lá, aqui. Agora eu tenho o seguinte, ó. Vamos para o outro agora. O y, o que vai do B até o baricentro, é o dobro do que está aqui, é o dobro do 6. Vamos ver agora como é que a gente faz isso? O y, ele é o dobro do 6. Então, o y, ele vale 12. Beleza? E agora, para finalizar, eu tenho aqui, que o 10, que é o que vai do vértice, sempre que vai do vértice até o baricentro, ele é o dobro do que está aqui. Então, vamos lá. O 10, ele é o dobro, ou seja, 2 vezes o z. Então, o z acaba sendo 10 dividido por 2. O z acaba sendo 5, beleza? Tranquilo? Esse é o exercício de baricentro que eu tinha comentado com você, que você pode ter que fazer conta, beleza? Vamos lá, vamos para mais exercícios. Mais um agora, um slide, vamos lá.
Em um triângulo ABC, os ângulos A e B medem respectivamente 84 e 34. Beleza? Determine o ângulo formado pela mediatriz relativa ao lado BC e a bissetriz do ângulo C. Olha só, é um exercício de geometria, mas ele não te deu o desenho. Você tem que desenhar. Então é triângulo. Primeira coisa, olha só, eu vou desenhar aqui mais ou menos, depois eu vou fazer o desenho de verdade. Eu já tenho que um ângulo é 86, o outro ângulo aqui é 34, então eu sei que a soma dos ângulos, 86 mais 34, mais o outro que eu não sei, que eu vou chamar de alfa, tem que dar quanto? 180. Você já aprendeu isso na primeira parte da aula. Começo da aula de triângulos foi uma das primeiras coisas que a gente falou. Então aqui o 86 mais o 34 dá 120. Mais o alfa dá 180. O 120 passa para lá subtraindo. Então fica 180 menos 120. Você já viu que o outro ângulo que falta é 60 graus. Então, se todos os ângulos aqui são menores do que 90, esse triângulo é o triângulo acutângulo. Vou desenhar ele aqui. Vou fazer ele bem grande aqui agora para a gente fazer o que a gente precisa. Eita, que ficou bom não. Vamos redesenhar aqui. Deixa eu firmar a mão aqui. Vamos lá. Ó, esse lado, beleza? E esse lado aqui agora. Então, esse aqui, 34 graus. Esse aqui, 60 graus. E esse aqui, 84 graus. Beleza? Ó, vamos colocar os nomes que eles deram. Esse aqui é o A, é o 86. Gente, é 86 ali. 86. Então, A vale 86. O B. Eita, que gritão que eu dei. Agora seu ouvido estourou, né? O B vale 34 e o que sobrou é ABC, o triângulo, sobrou o C. Então, aqui está o triângulo. Agora eu vou fazer o que o exercício falou. Determine o ângulo agudo formado pela mediatriz relativa ao lado BC. Então, eu tenho o lado BC, esse lado aqui, BC. Tá vendo aqui, ó, lado BC? Esse aqui é o lado BC. E aí, essa é a mediatriz. Então, a mediatriz divide ele em dois lados iguais. Então, a mediatriz faz isso aqui. E ela forma um ângulo de 90 graus. Essa é a mediatriz do lado BC. Esse ladozinho aqui, esse pedacinho aqui é igual a esse pedacinho aqui. E pela bissetriz do ângulo C. A bissetriz do ângulo C. Essa bissetriz aqui, ó, que divide esse ângulo em dois ângulos iguais. Então, aqui é 30 graus, porque era 60. E aqui é quanto? 30 graus. Bissetriz divide em dois ângulos iguais. E ele quer saber, ó, aqui é 90 graus, aqui também é 90 graus. Ele quer saber o ângulo formado pelas duas, que é esse ângulo aqui, que eu vou chamar de beta. Então, eu tenho aqui 30 graus, 90 graus, e esse aqui é o beta. Então, eu sei que o 30 mais o beta mais o 90 graus tem que dar 180 graus. Por que eu sei disso? Porque isso aqui, ó, vou fazer para você. Isso aqui, ó, virou um triângulo. E se virou um triângulo, qual que é a soma dos ângulos internos do triângulo? 180 ou 180, não sei como é que você fala, mas é esse valor. Então, deu 180. E agora, para resolver essa equação, o beta vai ser o 180 menos o 90, 90 passa para o outro lado negativo, menos o 30, o 30 passa negativo. O beta vai ser 180 menos 90, 90, menos 30, 60 graus. Esse aqui é o beta. Ele falou formado pelos dois e ele pediu o ângulo agudo. Por quê? Porque essas duas retas formaram dois ângulos. Esse beta aqui e esse outro ângulo aqui. Inclusive, os dois são suplementares. O que é suplementar? Que é a soma dá 180. Então, se o beta é 60, esse outro ângulo aqui vai ser 120, né? Porque o beta aqui deu 60 graus. Beleza? E aí o outro vai ser o suplementar 120. Então, essas duas retas formavam dois ângulos. Um de 60
e o outro de 120. Qual que é o ângulo certo? É o de dentro? É o de fora? É o que ele pediu. Ele pediu o ângulo agudo. E o ângulo agudo é o menor que 90 graus. Então, o beta é igual a 60. Então, eu vou responder 60 e não 120, porque o exercício pediu o agudo. Não foi porque é o que está aqui dentro, não é porque é o menor, não. É porque o exercício pediu o agudo. Se ele tivesse pedido obtuso, você ia responder 120 graus, beleza? Então, repare que você tem que ter muita noção dos conceitos para você desenhar os triângulos, para você conseguir fazer as questões. Porque o exercício vai falando coisas que você tem que ter o conceito. Mediana, mediatriz, bissetriz, altura e por aí vai, beleza? Então, nessa aula você aprendeu todos os conceitos iniciais de triângulo. Você aprendeu o que é um triângulo, você aprendeu o que é o vértice, o que é o lado, o que é o ângulo do triângulo, você aprendeu a condição de existência, você aprendeu que a soma dos ângulos é 180 graus, você aprendeu o que é mediana, mediatriz, bissetriz, altura, beleza? Tranquilo? Então, ótimo. Essa aí era a nossa aula de triângulos inicial para você. Agora, nossas próximas aulas de triângulo, nós vamos tratar dos lados do triângulo. Nós vamos aprender a calcular os lados do triângulo. Para isso, a gente vai ter o Teorema de Pitágoras, a gente vai ter as relações, as razões trigonométricas, nós vamos ter a lei dos senos, nós vamos ter a lei dos cossenos, nós vamos ter algumas formulazinhas para triângulo equilátero, beleza? E nós vamos ter principalmente uma coisa que eles adoram, todos os concursos adoram, que é a semelhança de triângulo, beleza? Então, ótimo, obrigado, até a próxima aula.